De João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler João 11, do verso 1 até o verso de número 45. Diz assim a palavra do Senhor. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, ouviu quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se.
E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez essa noite. Gostaria de colocar nesta oração especificamente o pastor João, que está viajando, está pregando em uma outra cidade. O Enzo, filho da irmã da Vanessa. Também vamos orar pela dona Carmen, mãe da Catiane, e também pelo seu José Cláudio, pai de uma amiga nossa. Vamos colocar essas pessoas em oração neste momento. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela tua presença maravilhosa neste lugar. Pedimos a tua bênção, ó Pai, sobre, Senhor, a mensagem desta noite, que venha falar ao nosso coração, que venha tocar na nossa alma, que venha transformar a nossa vida. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Enzo, ó Pai, Senhor, que está numa condição que o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração desta pessoa, que o Senhor possa atuar na vida dele, libertá-lo, transformá-lo. Senhor, livrá-lo de todas as obras malignas. Estende as tuas mãos também sobre a dona Carmen, ó Pai, para curá-la completamente, Senhor, de toda a enfermidade. Oramos também pelo José Cláudio, ó Pai, tu conheces a enfermidade que ele está passando. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor entre naquele coração e o transforme. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do pastor João, que está pregando fora, sua família. Estenda as tuas mãos sobre eles, ó Pai, para os guardar e abençoar, e que tudo seja para a glória do Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, os demais irmãos que aqui estão, os que não puderam vir, que estão em casa, ó Pai. Estenda as tuas mãos para levantá-los, para abençoá-los, tocá-los, ó Pai, para a glória do Senhor. Nós oramos pedindo e te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto dessa noite é um texto absolutamente conhecido de toda a igreja. Creio que você já leu esse texto várias vezes. E esse texto relata talvez um dos episódios mais maravilhosos das curas de Jesus, quando Jesus ressuscita Lázaro, que estava morto há 4 dias, e você pode muito bem imaginar o que é uma pessoa morta há 4 dias, a condição, o estado em que essa pessoa, o corpo físico dela estaria 4 dias depois de morto. Esse texto é lindíssimo, porque ele revela uma realidade do poder de Jesus, que até então ninguém jamais tinha visto acontecer na história da humanidade. Nunca tinha acontecido
de um homem de 4 dias ressuscitar na história da humanidade. Ninguém nunca tinha visto isso, era uma coisa absolutamente inédita, era algo que estava acima até mesmo dos grandes milagres que foram operados no Egito e em todos os lugares por onde o povo de Israel passou. Porque na realidade ali você tem a concentração do poder de Cristo, da vida de Cristo. Ali você tem neste milagre um direcionamento para a igreja entender a grande missão de Cristo, que é ter vindo ao mundo para dar vida, para trazer a ressurreição, para trazer a mudança, a transformação, para fazer aquilo que o homem jamais podia fazer, ressuscitar um morto, ainda que seja de um dia, jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos, com toda a nossa capacidade intelectual, com todo o avanço científico daquela época e ainda de hoje, jamais conseguiríamos ressuscitar uma pessoa de apenas um dia de morto. Agora Jesus vem com o seu poder e ressuscita alguém que já estava numa condição absolutamente, totalmente, completamente irreversível. 4 dias era uma condição irreversível, absolutamente irreversível. E isso mostra o poder de Cristo e prefigura a vinda do Senhor, porque um dia Cristo voltará e pessoas que já morreram há centenas, há milhares de anos, elas vão ressuscitar. O Senhor irá ressuscitar essas pessoas. Então, isso é uma prefigura daquilo que vai acontecer. Toda a questão de ser irreversível, da impossibilidade, ela é mostrada nesse texto como algo absolutamente normal para Cristo e absolutamente reversível. Assim como Cristo ressuscitou alguém que estava morto há 4 dias, quando vier ressuscitará pessoas que morreram há centenas ou milhares de anos. Glória a Deus por isso. Mas esse fato da ressurreição de Lázaro, eu estava meditando hoje, ele tem algumas lições para nos ensinar. Eu queria me deter nessas lições. São lições simples para a nossa vida, mas que de alguma forma eu acredito que são um pão, um alimento para a nossa vida cristã, para a nossa vida de fé, para a nossa alma. Quais seriam as lições que eu gostaria de destacar esta noite? Queria dizer a vocês que a ressurreição de Lázaro nos diz que, primeiro, enfermidades e circunstâncias ruins podem acontecer, mas nós somos amados, apesar de tudo isso. Essa é a primeira lição que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Enfermidades e circunstâncias ruins podem acontecer com todos nós, mas apesar disso nós somos amados. A gente vê isso no verso de número 1, que diz assim: estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mas o verso 3 e o verso 5, ou seja, do 3 ao 5, primeiro ele começa dizendo da enfermidade. Estava enfermo um homem chamado Lázaro. Começa com um problema, começa com uma dificuldade, começa com uma dor, começa com uma angústia, começa com uma dor na alma, começa com algo que vai caminhar irreversivelmente para a morte. Estava enfermo, mas já no verso 3, no verso 1 ele diz estava enfermo Lázaro. No verso 3 até o verso 5 diz assim: mandaram-lhe pois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Primeiro vem a enfermidade, mas logo após a enfermidade no texto vem a expressão do amor, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
E continua dizendo no verso 5: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amava. Então vejam vocês, começa se dizendo do problema, da dor, da angústia, da enfermidade, que vai evoluir para a morte, mas ao mesmo tempo ele não deixa essa ideia, esse pensamento da morte, esse pensamento da enfermidade, da dor, ficar sozinho. Ele o acompanha, esse pensamento, com outro pensamento mais forte. Ele diz: aquele a quem tu amas, aquele a quem tu amas. E diz lá que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então há enfermidade, a enfermidade chega, mas as irmãs de Lázaro, elas não perdem o foco e entendem que mesmo que a enfermidade está ali, elas mandam dizer para Jesus: aquele que tu amas. Elas não desconfiam se ele deixou de amar porque chegou a enfermidade. Eu acho que às vezes essa é uma questão absolutamente importante para todos nós, porque os problemas da vida sempre nos atingem de alguma forma. Ou é uma enfermidade que chega, ou é uma falta de dinheiro, ou é um problema financeiro, ou é um problema familiar, ou é uma luta dentro de casa, ou é uma luta no serviço, ou é um desemprego, ou é o falecimento de um ente querido. Mas volta e meia a gente é assaltado por problemas que atingem o nosso coração, e às vezes vem um sentimento: será que Deus me ama mesmo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que aconteceu isso de repente? Por que eu estou passando por essa luta, por essa tribulação, por esse problema tão duro? Porque a coisa parece que vai de mal a pior. Elas estão vendo que Lázaro está enfermo, mas não é uma enfermidade qualquer, não é uma enfermidade simples, é algo que está evoluindo rapidamente para a morte. Elas percebem provavelmente que ele vai morrer, e por isso elas mandam chamar Jesus. Se fosse uma mera dor de cabeça, se fosse uma gripe, com certeza elas não teriam chamado Jesus, não teriam mandado buscar Jesus. Elas perceberam que a coisa estava ficando ruim, estava ficando muito feia, que estava evoluindo para a morte, que ele ia morrer. Então, no desespero, elas mandam chamar Jesus rapidamente. Mas é interessante que, apesar delas estarem conscientes dessa enfermidade na família, apesar de ter chegado a dor na família, apesar da morte estar despontando o seu rosto no seio familiar, apesar das circunstâncias estarem evoluindo de forma terrível na família, elas não perdem a consciência de que o amor de Cristo está com eles. E elas mandam chamar Jesus e diz: aquele que tu amas. Nós sabemos que o Senhor o ama. Nós sabemos, e não só elas falam isso, mas o próprio texto relata: Jesus amava. Ele enfatiza novamente. A dor está ali, o problema está ali, mas Jesus amava. Amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Não amava só Lázaro, não amava só Marta, não amava só Maria, amava a família toda. Então esse é um ponto que eu acho absolutamente importante ficar no nosso coração, porque às vezes a gente ainda vai passar por dificuldades, ou temos passado, ou estamos passando, ou passaremos por problemas, por dificuldade. E a primeira coisa que às vezes começa a despontar no nosso coração é uma certa dúvida: será que Deus não está bravo comigo? Será que Deus deixou de me amar? Será que Deus realmente gosta de mim? Será que Deus não está zangado comigo? Será que Deus está me punindo de alguma forma? Será que Deus não está olhando mais para mim? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus está muito ocupado com outras coisas, me deixou de lado? Essas irmãs, elas têm a consciência do amor de Jesus, e continua esse amor. Elas não dizem aquele que tu amavas, elas dizem aquele que tu amas está doente,
Está doente. Isso é absolutamente importante, porque isso nos mostra que mesmo o Senhor nos amando, isso não impede da gente passar por dificuldades e problemas neste mundo. É por isso que Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando você passar por problemas, quando você passar por dificuldades, quando as situações até mesmo pegarem um caminho naturalmente irreversível, não se esqueçam: há um que vos ama. A morte pode chegar, mas Jesus te ama. Acho que isso tem que ficar muito claro para nós. A morte pode estar aqui, mas Jesus nos ama. Jesus nos ama. Isso tem que ficar claro. Ficar claro. E não é porque a doença chegou que Cristo deixou de nos amar. Não é porque o problema bateu a porta na nossa casa que Cristo deixou de nos amar. Não é porque a gente perdeu o emprego que Cristo deixou de nos amar. Não é porque a nossa conta ficou vermelha, devedora no banco, que Cristo deixou de nos amar. Não é porque temos um problema com um filho dentro de casa que Cristo deixou de nos amar. Não é porque nós temos um problema com o vizinho que Cristo deixou de nos amar. Não é porque as circunstâncias se tornaram tão difíceis para nós que Cristo deixou de nos amar de alguma forma. Isso precisa ficar muito claro. O texto começa com a enfermidade, mas logo depois já fala do amor do Senhor. Coisas ruins podem acontecer, mas não se esqueça de que você é amado. Essa é a primeira lição que eu gostaria que ficasse no seu coração. Você é amado. Não duvide do amor do Senhor. Não duvide. Não duvide que Ele está com você. Essa é a primeira lição. Mas depois dessa temos uma segunda. E a segunda lição desta mensagem esta noite é a de que o tempo de Cristo agir é diferente do nosso tempo. Ele não é o mesmo tempo que o nosso. Isso é importante. O tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Nós achamos que as coisas têm que acontecer no nosso tempo. Mas o verso 6 diz que quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ele ainda ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Ele poderia ter ido imediatamente, ele poderia ter corrido para lá antes que Lázaro morresse, mas ele simplesmente demorou mais 2 dias. Eu fico imaginando a angústia de Marta, de Maria, e até talvez do próprio Lázaro. Jesus não vem, não vem e não vem. E não vem. E demora 1 e demora 2 dias. Bom, se cada 1000 anos é como um dia, já faz 2000 anos que Jesus prometeu que ele iria voltar. Já demorou 2 dias e ele ainda não chegou, mas eu acho que está chegando. Eu acho que está chegando. Então, vejam que Jesus demora, e diz ainda no verso 17, que chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que ele estava sepultado. Então ele demorou 2 dias ali, e depois demorou até chegar em Betânia, e quando chegou em Betânia já fazia 4 dias. Agora pense bem, você está ali, o problema chega, o problema vai piorando, e Jesus não chega, a resposta não chega, até que entra numa posição de irreversibilidade. A morte chegou. A morte pode chegar primeiro que Jesus, mas a vida sempre é muito maior do que a morte. E chegou a morte. E eles então velaram Lázaro. Eu não sei quanto tempo eles ficaram ali com aquele corpo morto. E Jesus não chega. E chegou a hora de sepultá-lo. E sepultaram Lázaro. Agora, quem passou já por uma experiência de sepultamento de um familiar, de uma pessoa de próxima de casa, sabe o quanto é ruim voltar para casa. Você coloca a pessoa ali, vai lá no cemitério, sepulta a pessoa ali, e depois você volta para casa. E aí dá um sentimento de vazio, aquela pessoa não está mais ali. E aí você passa um dia, a pessoa não está ali, passa 2 dias, passa 3 dias, Jesus não chega.
Passa quase uma semana para ele chegar, e aí passa 4 dias que ele já está morto. E aí então Jesus chega. Bom, eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Marta e de Maria naquela hora. Elas tiveram um diálogo com Jesus, mas eu acho que deve ter passado na cabeça delas assim: o senhor está atrasado, o senhor atrasou 4 dias já. Quer dizer, 4 dias de morto, né? O senhor já atrasou uns 5, 6 dias. Era para ter vindo antes. Por que o senhor chegou agora? O senhor devia ter vindo antes. Talvez elas não tenham coragem de falar isso, mas elas falam de outra forma. Elas falam: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora, o senhor chegou, agora. Eu fico imaginando que a gente tem um cronômetro na nossa mente, e a gente acha que Deus tem que andar no nosso tempo, e Deus é o criador do tempo. Deus não está preocupado com o nosso tempo. O nosso tempo, a gente é muito corrido com o nosso tempo, a gente fica muito afobado com as coisas. Vai passando o tempo, eu não casei ainda, vai passando o tempo, eu não tive filhos ainda. O tempo, e eu percebo na Bíblia que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Ora, Moisés estava lá no Egito, e Deus então coloca no coração de Moisés alguma coisa em relação aos seus irmãos. Ele vai ver os seus irmãos, faz uma besteira, mata um egípcio e foge. Ele tinha 40 anos de idade. 40 anos é quase a minha idade. Ele tinha 40 anos de idade, matou um egípcio, pronto. É a idade do Rodolfo. Aí foi lá para o deserto. E lá no deserto ele foi fugido, e ele ficou 40 anos no deserto. 40 anos depois. Bom, se Deus tinha que fazer alguma coisa através de alguém que fosse com 40 anos de idade, porque com 80 anos de idade é que não vai ser. Mas eu fico imaginando como Deus é paciente, como o tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo, porque no nosso tempo a gente teria aproveitado Moisés com 20 anos de idade. 20 anos de idade, o camarada está na força, na força da juventude. 20 anos de idade, ele tem toda a força do mundo, mas Deus não tratou com ele com 20 anos, não usou com 20 anos. Bom, pensamos então pelo menos com 40. Com 40 ele foi lá muito impetuoso e já matou um egípcio. Era forte, e Deus também disse: não está na hora. E ele vai e passa 50 anos, 60 anos, 70 anos. Bom, 70 anos, depois dos 70 é canseira e enfado. Depois dos 70 não sobra mais nada, só a sepultura. E quando está passando 70, 71, 72, e 79, e 80, e de repente ele está lá no deserto com as ovelhinhas, e ele vê uma chama. Oh, glória a Deus, com 80 anos ele pode ver uma chama. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem, mas poderíamos fazer uma outra mensagem. Homens que enxergam chamas aos 80 anos de idade, ele enxerga uma chama aos 80 anos. E aí então Deus diz para ele: Moisés. Ele disse: que é comigo? Com quem? Tem mais alguém aqui que chama Moisés? Vai lá, no deserto, no Egito, e diz ao faraó que deixe o meu povo sair. E Moisés fala: não, o senhor está de brincadeira comigo. 80 anos de idade? 80 anos? Eu não vou, não. Manda outro mais novo. Manda o Tarcísio, que tem só 30, ele vai lá, mais forte do que eu. 80 anos, Moisés, é você que vai. Não, mas Senhor, eu já não sei nem falar, eu já estou com a bengala aqui. Moisés, vai. Eu vou com o que, Senhor? Com o que? Bomba atômica, míssil nuclear. Com o que eu vou falar com o maior homem mais poderoso da terra? Com o que eu vou falar? O que você tem na mão aí, Moisés? Um pedaço de pau. Pode ir com isso aí. Como Deus é maravilhoso. 80 anos. Um homem com 80 anos vai desafiar o homem mais poderoso da terra. E um homem com 80 anos destrói a nação mais poderosa da terra e tira 3 milhões de pessoas do Egito, porque Deus estava com ele. Eu fico imaginando Abraão
Abraão, Sara está querendo um filho, e não vem o filho, e Sara ora, e não vem o filho, e de repente Deus diz para Abraão, vou te dar um filho, mas ainda não vem, e Sara diz, bom, está demorando demais, Deus disse que ia dar um filho, mas não falou que era por mim, então eu posso ver aqui se Agar resolve o problema, e ela colocou Agar na história, e nasceu Ismael, e Sara diz, bom, agora então resolveu o problema. E Deus diz, não, é Sara que vai ter um filho. E Abraão tem um filho com quantos anos? 100 anos. E Sara com 90. Agora é o problema. Não só ela estava com 90, como ela era estéril. Agora você imagina uma mulher estéril, que nunca teve filhos na vida, que não podia ter filhos, com 90 anos, que já não tinha mais o aparelho reprodutor funcionando, essa mulher vai ter um filho, e é desse filho que vai vir a nação de Israel. Mas por que Deus não chamou mais cedo? Porque o tempo de Deus não é o tempo nosso, o tempo dele é o tempo dele, ele faz as coisas no tempo que ele quer. Deus é Senhor do tempo, Ele criou o tempo. Eu sou tão apavorado com o tempo, que eu acho o tempo está acabando. Eu estou com 80 anos já, 90, 100 anos, o tempo acabou para mim. Acabou? Não, acabou na sua mente. Mas Deus faz as coisas como Ele quer, no tempo dEle. E aqui eu vejo Marta e Maria talvez absolutamente desconsoladas, porque para elas o tempo de curar Lázaro era quando ele estava doente, não 4 dias podre numa sepultura. Mas Jesus chega no tempo dele, e ainda ele diz para os discípulos assim, eu fico feliz que eu não estava lá quando Lázaro estava doente. Porque se ele tivesse lá quando Lázaro estava doente, ele teria curado Lázaro da enfermidade, porque Lázaro ia pedir. Mas ele não queria curar Lázaro da enfermidade, ele queria ressuscitar Lázaro da morte. É diferente, porque Jesus, mais do que curar o enfermo, ele ressuscita o morto. Mais do que resolver um problema de dor de cabeça, mais do que resolver um problema físico, Jesus traz novamente a vida, e a verdadeira vida a um coração. Jesus cura enfermos, mas a grande obra de Cristo é ressuscitar mortos. Ele ressuscita mortos. Eu fico feliz que não estou lá, porque se eu estivesse lá eu teria que curar o Lázaro. Eu gostaria que ele, vou ficar mais 2 dias aqui até ele morrer. Mas ele fica mais tempo, até mesmo ele vai, só quando ele já estava 4 dias de sepulcro, 4 dias apodrecido, num sepulcro, você teria coragem de dizer, abram o sepulcro? As irmãs ficaram malucas, disseram, Senhor, se abrir esse sepulcro aqui, o fedor vai espalhar por tudo quanto é lugar aqui, nós vamos passar mal, cheiro, mal, podre. Jesus só diz assim, eu não te disse, se creres verás a glória de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. É diferente. O tempo de Cristo é diferente. Muitas vezes nós achamos que Deus deve fazer as coisas no nosso tempo, mas Ele tem o seu próprio tempo. O seu próprio tempo. Deus diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Não são os vossos caminhos. Você acha que sabe tudo, você não sabe. Porque dá-se muito mais glória a Deus por um morto 4 dias de ressuscitado do que por um enfermo curado. A obra de Deus é muito maior do que você pode imaginar. Você acha que a obra de Deus é simplesmente curar alguém que está enfermo, que está quase para morrer? Não. A obra de Deus é ressuscitar mortos. Cristo veio para trazer a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh, aleluia. Essa mensagem era para nós pularmos dos bancos, porque ela é absolutamente pontual em relação ao poder de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Esta é a segunda lição. Vem a terceira lição desta noite.
E a terceira lição é a óbvia, de que o impossível para o homem é possível para Deus. A nossa impossibilidade é a possibilidade de Deus. Disse Jesus a Marta: teu irmão há de ressuscitar. Ora, veja, quando Jesus chega, os judeus tinham ido para consolar Marta e Maria. Tudo que os homens desta terra podem fazer é expressar um pouquinho de condolências, mas eles não podem resolver o problema. Tudo que os seus amigos podem fazer por você, muitas vezes, é te dar uma esmola, mas não resolver o teu problema. Tudo que os homens podem fazer é apenas estar perto, mas eles não conseguem ir a fundo no problema que você tem. Por mais que aqueles judeus estavam ali para consolar Marta e Maria não estavam consoladas, porque seu irmão estava na sepultura. Não estavam, não resolvia o problema. Me lembrei do paralítico na porta de Formosa, que ficavam ali pedindo esmolas, e o que os homens podiam fazer era dar esmolas para ele, mas as esmolas não resolviam o seu problema real. Porque aquele homem tinha um grande problema, ele não conseguia andar. Tudo que as pessoas podem fazer às vezes é oferecer esmolas, efeitos paliativos, mas Deus vai na raiz do problema. E Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, o que os homens têm eu não tenho, mas eu tenho o que os homens não têm. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem teve o seu problema necessariamente resolvido naquele momento. Os judeus estavam lá tentando consolar Marta e Maria, mas eles não tinham a solução para o problema delas. Mas Jesus tinha a solução. Por isso, aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Nós precisamos crer no impossível, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Verso 25 e 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Então o nosso impossível é o possível de Deus. As nossas ações batem no teto, mas Deus vai além. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Por que a gente limita tanto o poder de Deus na nossa mente? Porque às vezes a gente usa essa frase, a gente sabe essa frase, ela se torna um jargão. Deus é o Deus do impossível, mas na hora de crer que isso é para nós, a gente não consegue crer. Por isso a quarta lição é preciso crer verdadeiramente, verdadeiramente crer. Essa é uma lição que nós temos que levar para a nossa vida. Verso 39, verso 40, Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. É preciso crer. Eu fico imaginando que às vezes as nossas orações, não sei se elas têm toda a fé que a gente diz que tem. Eu estou lendo a biografia de Charles Finney. Estou impactado com a biografia dele. E antes dele ter uma conversão real com o Senhor, ele diz que frequentavam as reuniões de oração. E as pessoas oravam, pedindo um avivamento, oravam pedindo cura, pedindo a manifestação do Espírito Santo, pedindo uma resposta de Deus, e elas não recebiam nada. E elas oravam. E Charles Finney, ele fez um curso de direito, se formou advogado, e no curso de direito os professores citavam a Bíblia, citavam os textos de Moisés para embasar algumas teorias do direito, e isso despertou nele o desejo de ler a Bíblia. Ele comprou uma Bíblia, ele começou a ler a Bíblia, e ele foi lendo a Bíblia.
Quando ele estava estudando direito, que citava algum texto da Bíblia, ele ia para aquele texto, e depois ele se interessou pela Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. E ele frequentava esses cultos de oração, e as pessoas oravam e nada. E aí ele começou a pensar, ele entrou em crise, ele disse, bom, há 3 possibilidades aqui. Ou essas pessoas que estão orando não são verdadeiramente cristãos, ou essas pessoas que estão orando não creem na oração que elas estão fazendo, ou a Bíblia está errada. Na verdade, 4 possibilidades. Ou eu estou entendendo a Bíblia errado. E aí os irmãos que estavam ali orando vieram pedir para ele, se você gostaria que a gente orasse por você? Ele disse, não quero que vocês orem por mim, porque vocês estão orando há tantos anos, não acontece absolutamente nada, a oração de vocês não tem resposta. Eu creio que vocês nem acreditam naquilo que vocês estão orando, porque Jesus diz, se pedirdes, será feito. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Jesus disse isso, mas não acontece com vocês, então vocês não creem. E Charles Finney, depois que se converteu, se tornou um dos maiores evangelistas, e talvez o maior, dos Estados Unidos, um grande avivalista. Agora eu fico pensando, será que cremos verdadeiramente quando oramos? Cremos que aquilo que Jesus falou é aquilo, e que vai acontecer? Ou a gente ora, tipo assim, já sabia que não ia dar certo mesmo. Será que nós temos essa fé? Eu acho que precisamos voltar a ter a fé que os discípulos tinham, a fé que a igreja primitiva tinha, a fé que homens de Deus que se levantaram na história tiveram. Nós precisamos ter fé. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Mas como? 4 dias podre, se creres, verás a glória de Deus. Você crê que um morto de 4 dias sepultado pode ressuscitar? Você crê? Jesus disse, se disseres a este monte, saia daqui e vai para lá, e não duvidares no teu coração, mas creres, assim como disseste, vai acontecer. Ora, Jesus não mentiu, ele está falando a verdade. A Bíblia não mente, a palavra de Deus é a verdade. Então, se não está acontecendo, é porque o problema está comigo. É porque eu não creio profundamente, eu não creio verdadeiramente. Eu creio até que Deus pode fazer, mas não creio que Deus vai fazer. Uma coisa é crer que Deus pode fazer, e eu sei que vocês todos que estão me ouvindo, creem que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas a minha pergunta é, vocês creem que Deus vai fazer? Nós estamos orando por um avivamento que ainda não chegou. Vocês creem que Deus vai fazer um avivamento? Eu não estou perguntando se vocês creem que Deus pode fazer um avivamento. Eu creio, eu peço e pergunto, vocês creem que Deus fará um avivamento necessariamente? Por isso Jesus disse, tudo aquilo que pedires na oração, credes que já o recebestes. Credes que já o recebesse. É interessante porque o verbo no grego é uma situação técnica, difícil de explicar aqui, mas o verbo no grego é um verbo no passado que ele usa. Credes que já o recebeste. Mas é um verbo no passado com conotações no futuro. Quer dizer, você ainda não recebeu, mas crê como se já tivesse recebido. Será que quando oramos, cremos que já o recebemos? Aonde está a nossa fé? Dizem que os irmãos foram para uma oração e fazia muito tempo que não chovia, e eles se reuniram para orar e convocaram a igreja. Bom, está uma seca terrível e nós precisamos de chuva. E convocaram a igreja para orar, e foram todos os irmãos para a reunião da igreja para orar por chuva. Mas uma senhora levou o guarda-chuva, a única que levou o guarda-chuva.
Meus irmãos disseram, mas por que a senhora trouxe guarda-chuva? E ela disse, nós não estamos orando para chover. E a hora que acabou aquela reunião, ela foi a única que não se molhou. Se creres, verás a glória de Deus. Há um condicional, se. Mas há uma afirmativa, acontecerá. Se creres, verás a glória de Deus. É interessante porque hoje estou lendo a carta de Tiago como minha leitura habitual, e a carta de Tiago diz assim, que tudo aquilo que você pedir, quando você pedir uma coisa, tem que crer, e não pode ser daquele que duvida, porque aquele que duvida é como a onda do mar, ou seja, não tem estabilidade, sobe e desce. E Tiago diz assim, aquele que pede alguma coisa para Deus, duvidando, como a onda do mar, não acredite que vai receber, porque você não receberá nada. Se você pede duvidando, não receberá. Deus não lhe dará. Porque Deus não aceita a nossa falta de fé. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Eu dou glória a Deus porque naquele caso, eu imagino que a ressurreição de Lázaro não dependeu de Marta e Maria, e muito menos dos judeus. Dependeu da fé de Cristo Jesus, do seu poder. Mas existe uma última lição essa noite para irmos embora. É a de que com Cristo, a esperança nunca se acaba. Nunca se acaba. O que nós temos como um fim, para Cristo pode ser só o começo. Sabe por quê? A morte é o fim, entre aspas, de toda a realidade desse momento terreno. Então você luta com uma enfermidade, mas a morte é o fim, chegou a morte, acabou. Você tem um problema financeiro, mas a morte, quando chega, é um fim, acabou. Você tem um sonho, mas a morte é o fim desse sonho. Você tem um objetivo, mas a morte é o fim. Mas quando você está com Cristo, a esperança nunca se acaba. Porque Jesus olhou para a morte e tendo dito isto, clamou com grande voz, verso 43, disse, Lázaro, sai para fora. E ele clamou alto. Para ficar muito claro, talvez se fosse eu, na minha incredulidade, fazendo uma oração dessa, eu falaria bem baixinho, só eu e Deus ali, porque se não acontecesse nada, eu não ia passar vergonha. Mas vejam, estava ali Marta, estava Maria, estavam os judeus, estava cheio de gente. E Jesus, com toda a autoridade, com a fé, clamou bem alto, Lázaro, sai para fora. E todo mundo ouviu ele dizendo isso. E eu imagino que quando ele falou isso, os judeus começaram a dar risada. Ficou louco. Não diz o texto, mas é bem provável que isso tenha acontecido. Só que daqui a pouco eles veem uma sombra se mexendo dentro do sepulcro. E eu imagino que muita gente começou a correr de medo, achando agora veio uma assombração, veio um capeta do inferno, está vindo por aí. Mas era Lázaro saindo para fora, porque Jesus tinha dado a ordem. Com Cristo a esperança nunca se acaba, porque o que fora morto saiu para fora. O que está morto sai para fora, quando Jesus está. Porque a morte é vencida por Ele. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Então Cristo é o dono da vida e a morte é derrotada. Para nós a esperança nunca se acaba, porque Cristo está conosco. Irmãos, a mensagem dessa noite é essa, e é uma mensagem para mim e para nós. Precisamos voltar a crer, crer verdadeiramente. Você tem fé? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.
Você tem fé? A ressurreição de Lázaro nos mostra que enfermidades e circunstâncias ruins podem realmente acontecer, mas nós somos amados. Somos amados. Jesus te ama. Também mostra que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não pense que porque não foi no seu tempo que não irá acontecer. O tempo de Deus é diferente. É diferente. Deus pode te usar com 99 anos de idade. O tempo de Deus é diferente do seu e do meu. Porque o impossível para o homem é possível para Deus. Por isso é preciso crer verdadeiramente. Porque com a esperança de Cristo, nós nunca ficamos na mão. Com Cristo na vida, a esperança nunca se acaba. Nunca se acaba. Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, diante desta mensagem, às vezes há até um sentimento de vergonha em meu coração. Quantas vezes não acreditei como deveria ter acreditado. Quantas orações, Senhor, feitas sem fé. Senhor, eu quero dizer ao Senhor publicamente essa noite, perdoa-nos pela falta de fé. Nos ajuda a crer e a crer cada vez mais. Crer verdadeiramente, crer sem duvidar, crer sem pestanejar, crer sem voltar atrás, crer acima de tudo, crer. Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Senhor, tantas pessoas hoje poderiam estar aqui e não estão. Alguns estão viajando, outros estão trabalhando, outros estão pregando em outros lugares. Mas eu peço em nome de Jesus que essa mensagem chegue a estes corações, a todos os corações. Faça uma revolução em nosso meio. Faça uma mudança na nossa vida, na nossa estrutura mental. Traze-nos, ó Deus, a verdadeira confiança e a fé em Ti. Porque a Tua palavra diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ajuda-nos a viver a Tua palavra todos os dias, a confiar, a buscar no Senhor. Sabemos que, ó Senhor, as enfermidades podem chegar e os dias difíceis podem se apresentar diante de nós, mas nós somos amados pelo Senhor. Somos amados. Sabemos que o Teu tempo é diferente do nosso tempo, e nós queremos descansar no Teu tempo, porque aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor. Por isso queremos crer, confiar em Ti todos os momentos, pois contigo a esperança nunca se acaba, nunca se acaba. O Senhor ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto. Para Ti, Senhor, não há impossíveis, não há impossíveis. Senhor, age no meio desta igreja, acende uma chama inextinguível em nossos corações e em nossa vida. Desperta, incomoda o coração de cada irmão, Senhor, para que tenha uma vida verdadeira de fé, de oração, de busca, de confiança a Teus pés. Coloca-nos de joelho aos Teus pés, Senhor. Incomoda aqueles que poderiam estar conosco esta noite e não estão. Incomoda, Senhor. Trabalha pelo poder do Teu Espírito Santo. Age nas nossas vidas, Senhor. Age, Senhor, abençoando a cada pessoa, transformando a cada vida. Cuida dos irmãos que estão viajando, aqueles que por enfermidade não puderam estar aqui, aqueles que de uma forma ou de outra foram impedidos de estar esta noite aqui. Cuida deles, estende as Tuas mãos. Desperta aqueles que estão sonolentos, desperta aqueles que estão, ó Deus, sem enxergar. Ó Senhor, que Tu estás voltando, Tu estás voltando.
O teu tempo é diferente do nosso tempo, e às vezes para nós o Senhor já atrasou e não há mais o que fazer, mas não é verdade. Tu estás no tempo correto, tu és o dono do tempo, o Senhor fez o tempo. Não há como o Senhor estar atrasado. Não há. Tu és maravilhoso, Senhor. Fala ao coração de cada um da igreja, para a glória do Senhor. Desperta a fé, a confiança verdadeira, em nome de Jesus, amém. Vamos.